Muito bom, meus irmãos! Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Toda quinta-feira nós estamos aqui às 21 horas para levar uma palavra até você, canções, quadros que têm te edificado. Só não esqueça de curtir, de compartilhar. Hoje o programa está maravilhoso, se ajeita aí, você que está na sua casa, no celular, não importa onde, se alegra aí, porque a TV Ágape já começou e nós já vamos, sem perda de tempo, para o primeiro quadro, o nosso podcast aí. Vamos lá, vamos conferir esse bate-papo aí tão especial. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui com o nosso podcast Ágape, esse quadro aqui tão bacana, onde a gente convida alguns amigos, alguns colegas, para a gente tratar de algum assunto que está em evidência, ou também sobre a palavra do Senhor, que será o caso hoje. Eu estou muito feliz em receber aqui o meu amigo e irmão, pastor Reinaldo, pastor da Igreja Batista Ágape do bairro Enésia, esse companheiro de labuta, esse amigo. Pastor Reinaldo, aperta minha mão aqui. Seja bem-vindo, prazer ter o senhor. Cumprimento o pessoal aí para a gente já dar início ao nosso podcast. Seja bem-vindo. É isso aí. Que Deus possa abençoar a cada coração, a cada vida de uma maneira muito especial. Deus é bondoso e Deus é maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade, pastor Wado, por estar aqui nesse momento. Meus irmãos, sem perda de tempo, hoje eu convidei o pastor Reinaldo aqui para a gente explorar um pouquinho do Salmo 1, esse salmo tão conhecido e tão rico. E hoje o pastor Reinaldo, num prazo aqui de 15 a 20 minutos no máximo, ele vai falar um pouquinho sobre esse salmo. Eu quero ler o salmo e logo após eu já devolvo aqui a palavra para o pastor. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todos nós sabemos que o livro de Salmos tem duas curiosidades. Primeiro, não é capítulo, são números. Por exemplo, isso aqui não é o Salmo capítulo 1, é o Salmo de número 1. E uma segunda curiosidade, Salmos também são canções, louvores, a qual eles expressam adoração ou até mesmo alguma dificuldade. E esse Salmo 1 aqui, ele é rico. Pastor Reinaldo, vamos lá. Esse Salmo aqui de cara, ele já nos mostra dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. Mas tem uma palavra aqui que não é muito usado mais no nosso português. É bem-aventurado. Então, para os irmãos que estão nos ouvindo aqui, só de início, o que significa para a gente aqui? Qual que é o significado dessa palavra bem-aventurado? Explica para nós aí, por favor. Oi, meu pastor, a palavra bem-aventurado, ela traz para nós um conceito de felicidade, de alegria, né, de contentamento, porque mesmo a gente passando o que nós passamos aqui na Terra, como a Bíblia mesmo relata para nós, a gente tem uma alegria interior, porque a gente sabe e sente que a presença de Deus está dentro de nós, mesmo diante das adversidades. Então esse bem-aventurado seria uma felicidade independente das circunstâncias, não é isso? Exatamente. Muito bom. Então, já no primeiro verso aqui, pastor, já que o senhor explicou muito sabiamente o que significa bem-aventurado, o que está aqui no verso 1? Bem-aventurado, que o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui parece que tem alguns princípios para a gente alcançar essa bem-aventurança. O que Deus falou contigo em cima desse versículo 1 aí? Pode ficar bem à vontade, deixa Deus te usar. Libera tudo, como diz o pessoal. Olha, meu pastor, eu olhando aqui, porque a Bíblia, ela fala muito que Deus trabalha por etapas. Sim. Né? E eu amo muito esse trabalhar de Deus. E olhando aqui no Salmo 1, no capítulo 1, fala que bem-aventurado o varão que não anda. O primeiro é anda. Sim.
E depois ele fala, segundo o conselho dos ímpios. Depois ele vem, e nem se detém, o segundo, nem se detém, no caminho dos pecadores, e nem se assenta, que é o terceiro, na roda dos escarnecedores. Então ele tem aqui 3 princípios fortes para nós. Anda, detém e assenta. Então, quando nós, às vezes, estamos andando e por um motivo, para ver o mundo, o que o mundo está oferecendo, uma mulher, um carro, alguma coisa que não é agradável aos olhos de Deus, a Bíblia fala que a gente está andando e olhando e observando. Sim. Mas em dado momento, o homem que não é justo, não é servo, não entende a palavra, ele vai se deter naquele momento, ele vai olhar mais uma vez, ele vai parar, ele vai, se detém, ele acaba se detendo, e lá na frente ele vai acabar se assentando, ele vai se acomodar no pecado. Então, é onde o ímpio ele passa por esses 3 caminhos. Anda, detém e assenta. É um processo, É um né? processo. Ninguém se desvia da noite para o dia. Primeiro ele para de andar. Isso. Depois ele se detém e quando vê ele está assentado, não é isso? Acomodado no pecado. Isso aí. Pastor, e o verso 2? Você só explanou de uma maneira muito bacana. Verso 2. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então aqui tem um outro princípio para você que quer ser bem-aventurado. O que o senhor entende aí no verso 2? Meu pastor, aqui eu olho no verso 2 o antes. A palavra antes tem o seu prazer. Então, antes de tudo, a gente tem que estar na presença e ter o prazer de Deus. Porque antes de eu me levantar, eu vou orar. Perfeito. Antes de eu alimentar, eu vou agradecer a Deus. Então, assim, o antes de Deus, se nós formos olhar, o antes de Deus, ele nos livra de muitas armadilhas, ele nos livra do andar do pecado, ele nos livra do detém do pecado, Sim. ele nos livra do acomodar no pecado. Então, se eu tivesse antes observado a palavra, lido a palavra, vivido a palavra, eu não poderia e não precisaria passar por esses 3 atributos. Resumindo, quem se alimenta da palavra terá força para enfrentar o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Quem se alimenta da palavra está blindado contra essas coisas. Então, o segredo é a palavra. Pastor, já que aqui o tempo voa, nunca vi isso. No verso 3 agora, ele está fazendo uma comparação, coisa que eu conheço o senhor há muitos anos. O senhor é um exímio pregador e o senhor gosta muito de usar esses exemplos. Então, esse verso 3 aqui é a tua cara. Então, ele está comparando o homem que é bem-aventurado com uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Dentro da aplicação do senhor, qual a ligação que tem aqui ele ser comparado com uma árvore? Meu pastor, eu olho assim de uma maneira diferente de algumas pessoas, porque a árvore ela foi plantada e ela não é nativa. Então a palavra mesmo fala, pois ela é como árvore plantada junto ao ribeiro. Então Deus é quem plantou. Então nós somos plantados num terreno, num lugar aonde a gente vai frutificar, aonde a gente vai dar frutos. E às vezes olhando para essa árvore que simboliza o ser humano, o homem, a árvore ela pode cair a folha, mas a folha volta. Verdade. Ela volta novamente. O galho pode tirar o galho, mas o galho ele nasce novamente. O tronco pode ser tirado, mas ele volta com o tempo, pode até demorar, mas ele volta. Mas a raiz não tem como. Verdade. Se a gente matar a raiz da árvore, e não tem como. Então, ele nos compara como árvore. Muitas das vezes, meu pastor, a gente olha como se comparação como árvore na praça,
uma árvore no jardim, uma árvore no campo, não. Mas a árvore que eu imagino, do meu jeito de ver, é uma árvore espiritual. Sim. A raiz que nós olhamos aqui na terra, a raiz está para baixo, na terra, né? Mas a raiz que nós entendemos, que eu entendo, é uma raiz de Jessé, ela está lá em cima. É isso aí, perfeito, pastor. Então, ela está lá em cima. Então, a raiz, ela está lá em cima. E a raiz dessa árvore não é a raiz que vai até a água. É a água que vai até a raiz. Porque não brota água da terra, a água vem de cima. Então, eu penso assim, toda bênção, toda bonança, tudo aquilo que Deus tem preparado para essa árvore, para o ser humano, ele vem de cima. E se a gente não cuidar dessa raiz, a gente às vezes vai viver um momento de negatividade na vida, porque a gente vai viver como um ímpio. Pastor, perfeito, meu irmão, perfeito. Já caminhando para o fim, no verso 4, ele já muda, né? Primeiro ele está falando de um homem que agrada o Senhor, agora no verso 4 ele diz, mas não são assim os ímpios. Só uma nota de rodapé aqui, a palavra ímpio aqui é quem não tem temor do Senhor. É aquela pessoa que não quer saber de Deus mesmo. Então, quando você lê na Bíblia ímpio, fala aquela pessoa que não quer saber de Deus. Então, no verso 4, não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha. O que o senhor entende sobre isso? Ele diz aquele homem que não quer saber de Deus, que não quer saber da palavra, ele não quer ficar plantado junto ao ribeiro de água, ele quer se assentar mesmo na roda dos escarnecedores. Ele não está nem aí. Então ele está comparando esse homem como a moinha que o vento espalha. Eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas que vão ouvir, muitos deles não entendem um pouco porque não trabalham no campo e às vezes não tem muita intimidade com a vida rural. Mas eu coloco comigo assim como uma lavoura cafeeira, uma lavoura de café. O café é derriçado, cai no chão, e ali o trabalhador pega o café, faz os montes, vem com a peneira e junta ali terra, folha e o café que é o fruto. Então ele vai jogar para cima. Ele joga para cima e a folha cai. Ele torna a jogar para cima e as folhas vão saindo. E as folhas secas vão esparramando. E ali a terra sai, as folhas são esparramadas e fica naquela peneira somente os frutos. Perfeito, pastor. Então, eu entendo assim, Deus, ele quer uma colheita, mas ele vai separar essas folhas automaticamente, no agir de Deus, essas folhas são esparramadas, como fala aqui no verso 4. Isso. São como a moinha que o vento espalha. Essas folhas são esparramadas porque, às vezes, esse trabalhador, ele é Deus. Ele vai limpar toda a terra, vai tirar todo o que está errado ali. As folhas são esparramadas para ficar somente o fruto. E sabe o que é interessante aqui, pastor, que Deus me disse aqui agora? Essa casca aí, perfeitamente, é o vento que espalha. Então, tem hora que Deus permite soprar um vento na igreja só para saber o que é o grão e o que é palha. Isso, lindo. Lindo. Quando é a luta que fala se você é palha ou se você é grão. Então, a gente que é pastor sabe, tem hora que Deus permite umas provas na igreja e você vê a casca, o vento leva. O vento leva embora. Mas aquele que é fiel permanece. E isso não é só na igreja, não, na nossa vida também. Tem hora que Deus permite uns ventos em nós só para tirar toda a palha, aquilo que não era para estar. E vão lá para o fim, o verso 5, pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Olha, sem querer, eu já até falei aqui a segunda parte, nem os pecadores na congregação do justo, porque quando vem o vento, na congregação, os ímpios vão embora. Então, vamos falar só da parte A, nem porque, pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. O que o senhor entende disso? Eles não suportam,
o vento de Deus, a palavra de Deus, porque a palavra ela traz mudança, a palavra traz transformação, a palavra muda, e às vezes a gente que não tem uma mente aberta, um coração voltado para a palavra e a obediência, a gente, sem querer, a gente mesmo, a pessoa mesmo vai saindo, vai ficando longe, a hora que vê que não, esse vento espiritual, como fala na peneira de Deus, esse vento espiritual, ele lança as folhas para fora. Para fora. Pastor, para encerrar então, o verso que falei que o tempo voa lá, o último verso, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas ele torna a dizer, o caminho dos ímpios perecerá. Então, para concluirmos, explica para nós aí como é bom saber que o Senhor conhece o caminho daquele que é justo, né, pastor? E o caminho dos ímpios é um caminho onde ele vai perecer. Então, conclui para nós aí esse estudo. A gente entende que quando a gente tem um propósito de Deus e a gente quer uma mudança de vida, uma transformação, é o que a palavra fala no verso 6, porque o Senhor, ele conhece o caminho dos justos. Então o Senhor, ele é conhecedor do caminho, e nós, quando nós entendemos que nós precisamos desse caminho, que nós almejamos esse caminho, que sem ele a gente não alcança a salvação, sem ele a família não vai, sem ele o ministério não vai, então a gente precisa de estar nesse caminho, visando ser e participar desse versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Aperta a minha mão aqui. Irmãos, que show, hein? Que aula, com aqui 15, 16 minutos, pastor Reinaldo devorou esse salmo aqui, explanou para nós, aqui é conhecimento, pastor Reinaldo é um mestre da palavra. Assim a gente termina o nosso podcast, tenho certeza que você foi muito alimentado. Pastor Reinaldo, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, está chegando um culto, parabéns pelo lindo trabalho que o senhor tem feito lá no bairro Enéas, dá um abraço na pastora Cleide, nos irmãos. E isso é um amigo, toda sexta-feira ele faz um programa de rádio para mim na Rádio Cultura, eu só tenho que agradecer a vida do pastorzão. Despede aí do pessoal para a gente terminar esse quadro. Eu quero estar agradecendo a Deus em primeiro lugar, e agradeço ao meu pastor, né, por essa oportunidade, e que Deus continue abençoando não somente o ministério dele, que está sendo uma bênção, e a cada um de vocês de uma maneira muito especial, e que a presença de Deus a cada momento esteja em cada coração. Deus te abençoe. Muito bom, assim nós encerramos o podcast Ágape, tenho certeza que você gostou, curte aí, compartilha, e tem muita coisa boa no programa aí, fica conosco. Pastor Reinaldo é uma bênção, né, meus irmãos? Ele é um varão valoroso, conhece muita palavra. Pastor Reinaldo, obrigado aí por essa aula. Agora estamos com um quadro muito especial com o nosso obreiro Zilton aí, cantando a palavra, para você entender aquilo que você está cantando. Zilton, qual que é a canção de hoje? Bom, meus amigos, hoje no nosso Cantando a Palavra, nós iremos falar sobre uma canção que com certeza você tem ouvido bastante. Ela é uma música que não apenas aqui na igreja, ela já ganhou toda a nação. É como nós sempre dizemos, existem letras que são para um ambiente específico, mas existem letras que é para a igreja, que é para todo o corpo. Então hoje nós iremos falar sobre a canção Emaús, da banda Morada. Essa canção ela fala sobre uma passagem que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 adiante. A letra vai nos falar o seguinte: quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Quando nós ouvimos essa canção, nós já somos levados diretamente para o texto. Ela é uma canção que foi totalmente fundamentada nas Escrituras. Eles interpretam ela como se eles fossem aqueles dois discípulos que ao caminhar, ao sair de Jerusalém, ao estar indo para um lugar, neste lugar onde seria o caminho para Emaús, onde eles vão ter esse encontro com Jesus, mas não vão reconhecer. Então eles começam a se indagar. Quem é esse cara que está andando com a gente, fala tão bonito, ensina em amor, parece que ele está cuidando de nós.
Ali eles estavam decepcionados pelo que tinha acontecido com Jesus, eles estavam com o coração ferido, e esse homem que começa a caminhar com eles, preocupado, perguntando sobre o que os entristecia, o que estava acontecendo, eles ficam vislumbrados com essa pessoa. E aí no texto do livro de Lucas vai nos dizer o seguinte: eles começaram a falar com Jesus, um homem chamado Cleopas respondeu: és os únicos porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência destes últimos dias? E esse homem, que no caso era Jesus, lhes perguntou: quais? E eles falaram: olha, Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, hoje é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido à madrugada no túmulo de Jesus, e não achando o corpo, voltaram dizendo que houve uma visão de anjos que afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer de tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então nós vemos que no primeira estrofe da música, eles narram como participantes pessoais da canção, como aqueles discípulos que, estando às vezes com um pouco de dúvida sobre a verdadeira ressurreição de Cristo, o próprio Cristo vai lá para sanar as dúvidas deles. E então o texto continua nos dizendo que Jesus, caminhando com eles, porém com seus olhos encobertos, eles não reconhecendo, eles viram que ficou tarde e eles os convida para entrar em suas casas e jantar com eles. É onde que na música vai falar: e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor. No texto vai dizer o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de ir adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então os olhos se abriram, e eles reconheceram, porém ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, aos quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como foram por eles reconhecidos no partir do pão. A canção ela vai falar sobre este momento onde Jesus, ao partir o pão, ele revela a sua verdadeira face. Nós entendemos que no momento de comunhão é que a face de Cristo é revelada. E aqui eles falam como que o seu coração queimava quando ele falava. Muitas das vezes nós estamos com os olhos encobertos pelas situações, pelas dificuldades de nossas vidas, mas nós ainda assim sentimos o nosso coração queimar por aqueles quando pregam o Evangelho carregando a presença do próprio Cristo. Mas é somente no momento de comunhão, quando como um corpo nós estamos aqui para a partilha do pão, que é a palavra, que o Cristo se revela a nós. Então, meus amigos, a canção Emaús ela é totalmente bíblica, ela é completamente baseada no capítulo 24 do versículo adiante. Os autores dessa canção, os compositores, eles fazem questão de falar que nós arrumamos a casa, perfumamos ela. Isso faz muito sentido de quando nós vamos à igreja, quando nós nos preparamos para vir ao culto. Nós somos o templo ao qual o Espírito Santo quer habitar. E nós estamos nos preparando para que Ele venha partilhar o pão conosco e nós venhamos reconhecer a glória do Pai resplandecida através deste momento de comunhão. Então, todas as vezes em que nós cantamos essa música, nós estamos clamando por um momento de comunhão, um momento ao qual o pão será repartido e nós estaremos reconhecendo quem Deus é. Então, todo ambiente de culto, todo ambiente de mesa ao qual nós estamos assentados é uma oportunidade do próprio Cristo se fazer presente.
E quando nós falamos assim, tome o lugar de honra, nós entendemos que na cultura judaica, somente o dono da casa ele poderia ter a autoridade de se assentar, dividir o pão e repartir com os demais da casa. Seria, no caso, o pai da casa ou o senhor dos escravos. Mas quando Jesus ele entra na casa, mesmo sendo convidado, ele se torna senhor daquele lugar, ele se toma o papel, o lugar de honra e ele divide o pão. Que nós possamos trazer Jesus para nossas casas, mas entendendo que o lugar de honra é dele e dentro das nossas casas ele terá governo. Ele irá comungar conosco, mas também irá partir o pão. Essa canção também pode fazer uma referência àquilo que é dito em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Que toda partilha do pão, que todo momento de comunhão seja um lugar onde nós possamos ver o Cristo resplandecido, ressurreto, fazendo parte da nossa vida, fazendo parte da nossa caminhada. E esse é o que nós iremos estudar hoje sobre a canção de Emaús. Ouça ela na sua casa. Se você tiver alguma canção que você queira que nós venhamos estar vendo o contexto bíblico, onde que foi baseado, coloca aí nos comentários, manda para nós nos grupos, que será um prazer poder estudar um pouco mais da palavra em cima das canções que nós temos cantados. É com o senhor, pastorzão? Curtiu? Compartilhou? Se não, faça isso agora para a gente alcançar mais vidas. Agora, aquele quadro que a gente gosta, eu particularmente gosto, a minha mãe gosta demais, é o testemunho. Camila, quem está com você hoje? Queridos irmãos da TV Ágape, aqui ao meu lado estamos com o pastor Wesley Jacob, passou aqui esses dias conosco, trouxe a palavra, a igreja foi bastante edificada. Pastor, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, meu irmão, é um prazer para mim poder estar aqui com os irmãos, né? Sofrendo das graças de Deus. Tem sido um tempo muito bom, um tempo muito prazeroso. Pastor, para a gente começar, a gente contar um pouco da sua história. Como começou o ministério do Senhor ainda, pastor? Então, eu sou natural de Betim, próximo aqui de vocês. Sou filho de pastor, meu pai, o pastor Jonas Jacó, foi pastor da Convenção Batista Mineira por quase 40 anos. E sou filho de pastor, como já disse, já estou no ministério também há 23 anos. Sou casado com a Eterno há 24 anos, onde ela me proporcionou uma filha linda, Camila, que pôde estar aqui conosco, está lá no Espírito Santo. Pastor, o ministério sempre foi algo que envolve seu coração? Desde sempre, eu me lembro que desde muito jovem, quando me perguntaram o que você aspira, o que você quer ser quando crescer, uma pergunta que sempre é feita, eu sempre dizia, eu quero ser pastor como meu pai. Hoje eu penso que se eu for 10% de tudo que ele foi, eu serei um homem realizado no ministério. Pastor, nós sabemos que como cristãos, mesmo criados no Evangelho, filhos de pastor, o ministério queimando no coração, nós não somos isentos de emoções. Aqui nós temos um quadro muito especial, que é o que Deus fez em minha vida. E para mim é uma honra, né, gente, ter um convidado desse de peso aqui. Queria que você compartilhasse com a igreja algo especial que o Senhor fez em sua vida. Bom, um resumo assim, bem breve, mas muito impactante, até já dito aqui no culto anterior. Eu era funcionário do Hospital de Betim, já no ministério, até que a minha esposa engravidou. E a nossa filha Camila, aos 4 meses já de gestação, foi diagnosticada com toxoplasmose. E depois de reiterados exames, de ultrassonografia, vários exames, foi colocada a possibilidade de interromper a gravidez. De abortar, porque hoje a gente sabe que seria uma microcefalia e várias outras complexidades. O médico até passou naquela época que ela poderia ser um vegetal, ter muitos anos como uma planta, ou ele não podia precisar de vida. E naquele dia, então, nós fizemos um voto ao Senhor. Se Deus curasse a minha filha, nós iríamos para o ministério, ia deixar o hospital, nem pedir demissão, eu voltaria para fazê-lo, se curasse. E naquela noite, Deus entrou com a providência, ele entrou naquele quarto e ele curou a minha esposa. Ela teve muitas sensações durante toda a noite. Quando amanheceu, eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela falou, olha, não lembro de nada, mas eu lembro que ela dizia que tinha formigas na barriga, na cama e tal. Falei, vamos para o hospital agora. Nós temos 3 ultrassons até os dias de hoje, 22 anos já, constando que ela poderia ser abortada, tinha toda indicação para fazer. Foi o último.
onde ela está curada e a gravidez seguiu normalmente. E aquela que era para nascer com uma deficiência, com várias comorbidades, ela nasceu perfeita. Hoje ela está com 22 anos, formando em psicologia, em licenciatura, e Deus, assim, tem sido extraordinário. Então, um resumo foi isso, foi, assim, impactante. E o que eu posso te dizer desse Deus é que em nenhum momento houve arrependimento de querer retroceder, voltar atrás. Deus é mesmo. E até aproveitando o gancho aí da sua audiência, né, na TV Agro, hoje nós vemos a questão de aborto, quem disser não, pode interromper a gravidez. Se eu tivesse feito isso, seria da Camila hoje. Então nós cremos um Deus de milagre, não de ouvir falar, mas de ver Deus mesmo. Glória a Deus. Pastor, o nosso tempo aqui é curto, nós estamos aqui em frente à igreja, o culto já vai começar, o pastor Wellington também vai trazer a palavra, e infelizmente é o último culto com ele aqui conosco. Queria aproveitar a oportunidade de você deixar uma palavrinha para os irmãos. Mas bem, olha, como eu disse, crer, Deus é Deus de milagre. O tempo do teu deserto vai depender de como você o encara. Então, entenda que tudo tem um processo e um propósito. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu propósito. Veja tudo que você está passando como um propósito, um treinamento de Deus para a sua vida, para te promover para lugares mais altos. Glória a Deus. Muito obrigado pela participação, pastor. Com você, pastor Wallace. Te falei que o programa hoje estava especial, os quadros feitos com muito carinho, com muito amor. Você já curtiu, né? Já compartilhou, não perca tempo. Agora, a agenda da igreja para você conferir tudo que Deus, os dias de culto aqui, desculpa, para você participar com a gente. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração, de joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a rádio Cultura FM. Todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Agape. TV Agape toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Igreja Batista Agape, a igreja da sua família. Te aguardo aqui, hein? Nós vamos agora para o penúltimo quadro. Os quadros aí com a nossa irmã Adila e com a Giovana. Descomplicando aí a palavra para você ler o texto dentro do contexto. Qual que é o texto de hoje, meninas?
meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você falou que eu podia começar. Falam. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um episódio desse novo quadro, Texto com Contexto, onde a gente pega algumas passagens bíblicas e explica o contexto por trás delas, algumas que são interpretadas de maneira errônea. Então, hoje a gente veio trazer para vocês um salmo que é muito conhecido, que é o Salmo de número 37, o verso 4, que diz assim: Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Uma aplicação muito comum desse salmo é que Deus ele vai realizar tudo aquilo que a gente deseja, independente de qual seja a nossa vontade, e por isso a gente deve seguir o nosso coração. É uma passagem que ela é muito usada até para pessoas fora da comunidade cristã, por ser algo bem conhecido e é interpretada de uma maneira errônea. Essa passagem ela antecede uma outra que é muito conhecida, que é aquela que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esse salmo, desmembrar um pouquinho ele e pegar outras passagens que falam a respeito disso, sobre as vontades do nosso coração, sobre como o nosso coração é abordado na Bíblia, e vamos entender um pouquinho do contexto atrás desse texto bíblico. Então, meus irmãos, cumprimento vocês com a paz do Senhor, né? Dando continuidade ao que a Giovana falou. Esse salmo é um salmo muito bonito, né? Mas ele não pode ser interpretado de maneira isolada. É interessante a gente falar um pouquinho sobre o que o Salmo 37 trabalha. Para vocês terem uma noção, o versículo 5, que é o seguinte desse que nós lemos, ele fala assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então é uma passagem que fala: olha, você pode deleitar o seu coração no Senhor, ele vai satisfazer os desejos do seu coração, mas confia nele, porque é ele que vai te guiar, é ele quem vai te ajudar. E, inclusive, lá no versículo 7, olha o que ele fala: aquete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Então, uma passagem que fala de deleitar no Senhor, de esperar no Senhor para que ele satisfaça os desejos do seu coração, e também falar para você esperar com paciência, não pode estar aí em vão. Então, para isso, a gente vai desmembrar um pouquinho mais esse versículo e vamos explicar por que ele é interpretado de maneira errada. Como muitas pessoas sabem, lá no mundo existe uma onda que se fala assim: siga seu coração, faça o que você quiser, se te faz feliz não é errado, né? Só que não é isso que a palavra de Deus diz. E muitas pessoas usam desse versículo que nós lemos, que é deleite seu coração no Senhor para que ele satisfaça o desejo do seu coração, para usar e às vezes pecar, né? Viver numa vida aí errada, numa vida em contrariedade com os princípios de Deus, porque utilizam esse versículo de maneira errada. Contudo, é importante a gente pautar o seguinte: Jeremias 17:9, depois você abre na sua casa e confere, fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, os desejos do seu coração, sabe esses desejos que Deus vai satisfazer? Eles podem sim ser desejos enganosos, porque o nosso coração é uma parte enganosa da nossa vida. Então, a palavra de Deus ainda fala assim: desesperadamente corrupta. Como alguma coisa que é desesperadamente corrupta pode nortear a sua vida? Não tem como. O nosso coração é uma parte do nosso corpo que nos engana. Por quê? Nos leva aí para o lado emocional, para o lado passional, né? E nós não podemos direcionar a nossa vida com isso. Lá em Provérbios 16:1, inclusive, fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, se o nosso coração fosse 100% certo, a resposta viria dele. Mas a própria palavra fala assim, que a resposta vem dos lábios do Senhor, e não do seu coração. Outro ponto importante de destacar é que nesse salmo, como fala sobre deleitar no Senhor, aqui está atrelado a você descansar, você esperar, você se alegrar e principalmente em ter um momento de comunhão com Deus, de ter um relacionamento íntimo com o Pai. E apesar disso, a gente vai destacar aqui muito sobre os desejos do nosso coração. Aqui fala na Bíblia, em Mateus 15, no versículo 18 e 19, que o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque o coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, se somos levados
a ir pelos desejos do nosso coração, é isso que vai ser o que vai nos contaminar, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, mas o nosso coração, ele leva a gente para a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. E o importante destacar também que a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não Deus na nossa imagem e semelhança. O problema é que várias vezes a gente quer colocar os nossos desígnios, os nossos desejos, como se eles fossem a vontade de Deus, como se fossem aquilo que o Pai tem pra gente. Só que muitas das vezes a vontade de Deus, o desejo do coração de Deus, vamos dizer assim, vai ser totalmente contrário do nosso. E o nosso erro é justamente ser levado pelo aquilo que o nosso coração acha que é o certo, acha que é o prudente para nós. Uma passagem muito importante também está em Provérbios 19, 21, que fala que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor prevalecerá. Então isso é o que eu falei anteriormente. Nosso coração, ele faz muitos planos, ele faz muitos desejos, nós temos sonhos que são formados, vamos dizer assim, no nosso coração, mas apesar de tudo, a vontade de Deus, ela vai prevalecer, os desígnios de Deus vão prevalecer. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, enquanto a nossa vontade, ela nos encaminha para a nossa natureza pecaminosa. É muito mais conveniente nós encaixarmos a vontade de Deus na nossa, né? Tentar alinhar isso. E às vezes não tem nada a ver o que a gente quer, o que a gente sonha no nosso coração com a vontade de Deus. Mas então, Adrila, como é que a gente faz para resguardar de viver nessa vida enganosa que o nosso coração pode proporcionar? Existe uma passagem e eu sou suspeita para falar dela, porque é uma das minhas passagens bíblicas favoritas e que eu enxergo grande verdade, porque funciona realmente, que é guardar o seu coração. Tá lá no Provérbios 4, 23, abra depois na sua casa, não deixe de conferir, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas o que seria esse guardar? Essa passagem é muito utilizada para relacionamentos, né? Para nós nos guardarmos de relacionamentos mundanos, de envolvimentos que às vezes podem nos frustrar, nos decepcionar. Mas hoje eu vou ser um pouquinho mais extensa nesse guardar o teu coração e vou estender a diversas situações. Como, por exemplo, guardar teu coração da ansiedade, guardar teu coração das preocupações, guardar teu coração das frustrações, das pessoas que às vezes apontam seus erros, te magoam, guardar de tudo, sabe? A palavra de Deus, ela diz: as fontes da sua vida estão saindo do seu coração. Então, se você deixar algo descer para o seu coração e não guardar ele, você vai sentir. E você pode viver uma vida enganosa porque você não guardou o seu coração de maneira correta. Então, hoje, o conselho que nós temos para dar para você é esse conselho bíblico. Guarda o seu coração. Porque, como nós falamos, o coração é enganoso, né? E lá se movimentam muitas emoções, né? Muitas paixões, ali está tudo à flor da pele. Então, se nós não reservarmos o que passa no nosso coração, nós podemos ter uma vida movida, né? Pelo engano e pelas frustrações que ele pode nos dar. E em Provérbios 3, do 5 ao 6, fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, quando as pessoas falarem assim, siga seu coração, você vai falar assim: não, eu vou seguir o direcionamento de Deus, eu vou confiar nele, porque o meu coração, ele é enganoso, enquanto o direcionamento de Deus, ele é certeiro para a minha vida. Então, como aplicação correta desse salmo que a gente pode fazer é que Deus, ele sim, ele nos abençoa, ele é um Deus abençoador, mas ele não é só isso. Também podemos aplicar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, agradável e ela é duradoura. Pode ser que ela não seja imediata, porque nada no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. Como até fala em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado e é tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, que a gente não venha adiar as coisas, venha antecipar as coisas na nossa vida, querer agir pelo nosso coração, pela nossa ansiedade, como a Adrila falou, ser levado pelos desígnios do nosso coração e antecipar algo que Deus às vezes está preparando muito melhor para a gente. Tem uma passagem que está em 1 João 5,14 que fala: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, voltando para o Salmo 37, versículo 4, fala: deleita-se no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Deus realizará os desejos do seu coração? Sim, Ele é um Deus abençoador, como eu disse. Mas Ele irá abençoar desde que os desejos do seu coração estejam atrelados à vontade celestial. Então, que para isso a gente venha estar
sempre em constante com Deus, sendo um fruto de relacionamento íntimo com o Pai, para que as nossas vontades estejam alinhadas com as vontades de Deus, para que assim nossas vontades possam ser atendidas pelo Pai. Porque apesar de tudo, a Bíblia fala que o Senhor ele tem planos para nos fazer o bem e não o mal. Então, que a nossa confiança não venha estar em homens, em pessoas, em empregos, em dinheiro, em nada aqui desse mundo, mas que a nossa confiança venha estar somente no Senhor, para que os nossos desígnios dos nossos corações venham estar atrelados à vontade celestial. E para finalizar, só citando um exemplo bíblico mesmo, lá em 1 Samuel, quando Ana orou a vontade alinhada com a vontade dos céus, ela gerou um milagre, né? Ela gerou Samuel. Então, isso que a Giovana falou é verdade. Quando nós oramos aquilo que é a vontade do Senhor, os desejos do nosso coração vão ser satisfeitos sim, né? Conforme o tempo dele e a vontade dele, que é soberano sobre toda a terra. E nesse quadro a gente veio trazer para vocês uma ideia de um material auxiliar para você estar fazendo seu devocional, uma leitura para você estar tendo no seu dia a dia, que é esse livro daqui. Ele chama O Deus que Destrói Sonhos. É uma leitura muito fluida, que vai abordar justamente sobre isso, sobre os desejos do nosso coração, sobre os sonhos que a gente às vezes idealiza, que está fora da ideia que Deus tem para nós, da presença de Deus. E esse livro ele nos ensina como abrir mão desses sonhos e deixar Deus conduzir a nossa vida. Então é uma leitura muito boa, muito fluida, muito fácil de entender, com diversos exemplos bíblicos, com diversos contextos bíblicos. Ele vai tematizar diversos outros temas. Então é uma leitura que vale muito a pena para estar complementando o seu devocional, o seu momento com Deus, e vai te ajudar também a ter uma maior interpretação de vários outros trechos bíblicos. E essa é a nossa indicação do nosso quadro hoje, do Texto com Contexto. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse salmo e que Deus tenha falado com você de alguma forma. E é isso. Até na próxima semana. Não deixe de fazer o seu devocional, como eu sempre falo aqui. E eu espero que essa mensagem tenha edificado seu coração, assim como edificou também o nosso. Fica com Deus. Até a próxima. Bacana demais esse quadro. Muito bom, como a gente tem aprendido, para a gente não falar nenhum texto de forma errônea. Agora chegou o momento da palavra. A palavra de hoje, conselho de amigo. Se assente aí, não perca, Deus vai falar com você. Vamos para a palavra. Muito bom, meus irmãos, vamos dar sequência aí ao estudo sobre Ana e Samuel. É a quarta palavra. Esse texto é tão rico, irmãos, que muitas lições aqui nós temos aprendido e hoje vamos para mais uma delas. 1 Samuel, hoje eu quero ler com você capítulo 1, verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha tristeza e da minha aflição que tenho falado até agora. E então Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça diante de ti. E assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Nós estamos falando da história da irmã Ana, uma mulher que viveu num tempo complicadíssimo, onde Israel estava distante do Senhor. E essa mulher tinha um desejo de ter um filho, mas a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor havia cerrado a madre dela. O problema de Ana não era um problema físico. Se você ler a palavra, você vai ver várias mulheres que eram estéreis. Por exemplo, Sara, Rebeca, Isabel, mãe de João Batista. Mas essa mulher, a Bíblia não diz que ela é estéril. Diz que o problema dela era espiritual, que o Senhor havia cerrado a madre dela.
E essa mulher tem nos ensinado várias lições, porque Deus cerrou a madre dela, mas ela não fechou seu coração para Deus. Porque todos os anos essa mulher estava na casa do Senhor, adorando a Deus, crendo que o seu milagre iria acontecer. Só que eu já aprendo uma lição. Deus pode fechar algumas coisas sobre a tua vida, mas não feche seu coração para Deus. Continue clamando, continue buscando, porque nessas indas e vindas da casa do Senhor, você pode voltar trazendo uma palavra de vitória que vai mudar a sua vida. Eu estou pregando para alguém que algumas áreas da sua vida estão fechadas, mas continue buscando a Deus, que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua história. E para a gente ganhar tempo aqui, para a história de Ana mudar, ela vai usar duas armas que Deus colocou ao nosso favor. A primeira arma que ela usa é a oração, meus irmãos. Tudo na vida de Ana começou a orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é você colocar a tua situação diante de Deus. Orar é você abrir o seu coração. Hoje, muitos de nós estamos esquecendo dessa arma. A gente prefere murmurar, a gente prefere reclamar, a gente prefere desistir. Não faça isso. Grandes milagres na Bíblia aconteceram debaixo de oração. A vida do rei Ezequias teve mais 15 anos de vida por causa da oração. Quando Deus envia Moisés para libertar o teu povo, a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração, o clamor do teu povo. Enquanto Pedro estava preso na prisão, a igreja do Senhor orava por Pedro. Então não cesse de orar, não cesse de clamar, não cesse de buscar, porque em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz que todas as orações dos santos estão lá no céu, está perante Deus. Eu não posso dizer se Ele vai te responder hoje, amanhã ou agora, mas elas estão perante Deus. Então, quando você ora também, nem sempre a sua oração vai ser atendida, mas você vai ser mudado, você vai ser fortalecido, você vai ser restaurado. Então, clama nesse momento, apresenta a tua vida, apresenta a tua situação diante de Deus. E a segunda arma que Ana vai usar, a Bíblia vai dizer que ela orou e chorou, irmãos. O choro também é algo que toca no coração de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, bem-aventurado aqueles que choram. O Salmo 56, versículo 8, diz que o Senhor tem colhido todas as nossas lágrimas. O Salmo de número 30, verso 5, vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Em Gênesis capítulo 21, nós temos a história de Agar e Ismael. Ismael está para morrer, não tem mais comida, não tem mais água, e Agar vai colocar o seu filho debaixo de um arbusto, e vai vir um anjo na direção de Agar, abrindo os olhos dela para lhe mostrar a fonte de água, mas ele vai dizer assim: eu vim aqui porque o Senhor ouviu o choro do menino. Olha só, o anjo não veio por causa de Agar, veio por causa do choro. Irmãos, então chora da presença de Deus, chora diante do Senhor, chora, porque quando as orações vêm acompanhadas de lágrimas, ela vem com mais força. Então não deixe de orar perante Deus. E agora eu começo a quarta mensagem. Quando ela está orando, o sacerdote vai olhar para a boca dela, ver que só estava mexendo, e vai achar que ela está bêbada. E ele vai falar assim: por que você está bêbada? Abandone esse vinho, mulher. E essa mulher foi repreendida pelo seu pastor. Já pensou se aqui na igreja, você que é minha ovelha, você está aqui orando, desesperada, e eu penso que você está bêbada? Olha que situação chata que essa mulher vive. Mas ela vai falar assim: ô meu Senhor, eu não estou bêbada não, eu estou colocando as minhas amarguras nos pés do Senhor. Repare que Ana agora acabou de ser afrontada pelo seu pastor. A vida dessa mulher é debaixo de afronta. Ela foi afrontada por Penina e agora está sendo afrontada pelo sacerdote, por Eli. Mas você não vê Ana discutindo nem com Penina e nem vê Ana discutindo com Eli, porque Ana aprendeu algo lindo. Eu não tenho que perder meu tempo brigando com as pessoas. Eu não tenho que perder meu tempo brigando com Penina que me afronta. Eu não quero discutir com o meu pastor porque ele não sabe o que eu estou vivendo. Eu não estou aqui para brigar com pessoas. Eu quero agradar a Deus. Eu quero buscar o Senhor, porque Ana entendeu aquilo que está no Salmo de número 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, ou seja, faça do Senhor a sua alegria, faça do Senhor o seu amor, e Ele realizará os desejos do seu coração.
Talvez eu esteja falando para alguém agora que você está magoado com algumas peninas que te afrontam. Você está magoado com alguém na igreja porque alguém falou que não devia, te interpretou de forma errada. Seu coração está ferido, seu coração está magoado. Mas a palavra aqui hoje é: libera o seu coração. Seu coração é precioso demais. Não permita que a ira, não permita que as desavenças infestem o seu coração de tal maneira a qual você não tem espaço mais para a presença de Deus. Seu coração é precioso demais para você guardar mágoa, para você guardar ressentimento. Que o seu coração seja morada somente da presença de Deus. Esquece a penina que te afronta, esquece o Eli que te interpretou de forma errada. Deus tem muito mais para fazer, Deus tem muito mais para realizar. E olha a oração de Ana. Durante muitos anos ela falava assim: Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho. E nada aconteceu. Então Ana vai mudar a sua oração. Então guarda isso. Às vezes você não tem que mudar, você precisa mudar a forma de orar. Ana não muda de igreja, Ana não abandona o tabernáculo de Siló. Ela vai mudar a sua oração. Ela fala: Senhor, a partir de hoje, se o Senhor me der um filho, o filho que o Senhor me der, eu devolvo ao Senhor. Olha como que a oração mudou. Ela estava falando: Senhor, aquilo que eu estou te pedindo, eu devolvo para ti. Eu não vai me afastar da tua presença. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Aquilo que você tem buscado a Deus, se Deus te entregar hoje, vai te aproximar de Deus ou te afastar de Deus? Eu sou pastor, meus irmãos, desde 2004, 2005. O que eu tenho visto, pessoas que entram por essas portas pedindo a Deus tanta coisa, pede, clama, chora, ora, aí Deus concede. É só receber o milagre, eles nunca mais voltam por essas portas. Então Deus só vai te dar algo, aquilo que não vai te afastar dele. Deus só vai fazer algo na sua vida que não vá tirar você da presença dele. Então que você hoje fala: Senhor, aquilo que eu estou te pedindo, aquilo que eu tenho buscado, se o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Quando Ana fala isso, lá no céu Deus diz: agora essa mulher entendeu. Agora essa mulher está entendendo o que é evangelho. Evangelho não é só pedir, evangelho é eu entregar para o Senhor. Lembra daquela mulher samaritana, em João capítulo 4, quando ela foi no poço buscar água? Quem é que estava sentado no poço? Jesus. E quando ela foi pegar água, Jesus fala assim: mulher, dai-me um pouco de beber. Aquela mulher foi buscar água e Jesus está pedindo ela água. Você tem coragem de entregar para Jesus aquilo que ele está pedindo? Mas ela fala assim: quem és tu, sendo judeu, falar comigo que sou mulher samaritana, porque os judeus não combinam com os samaritanos? Aí Jesus fala assim: mulher, se tu soubesse quem te pede água, é você que lhe pediria e ele lhe daria água viva. Irmão, Jesus pediu para aquela mulher um pouco de água de um poço. Mas aquela mulher saiu de lá, primeiro, sem o cântaro pesado que era para carregar a água. Por quê? Porque agora ela não precisava mais da água que vinha do poço. Agora aquela mulher se tornara uma própria fonte, vai jorrar águas eternas. Ou seja, se você tiver coragem para entregar para Deus aquilo que Ele te pede, Ele vai te devolver algo muito maior. Jesus pediu um pouco de água e deu para ela uma fonte eterna. Se você entregar para Deus agora aquilo que você está pedindo, Ele é poderoso para realizar o milagre. Por quê? Dentro do contexto bíblico, a nação de Israel estava precisando de um juiz, de um sacerdote e de um profeta. Então, quando Ana fala assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu te entrego ele de volta. Deus falou assim: parceria fechada. Eu te dou um filho, você me devolve e ele será juiz, sacerdote e profeta. O problema de Ana foi resolvido e, entre aspas, a situação de Israel também foi resolvida. Deixa eu liberar uma palavra para você. Entrega para Deus aquilo que você tem pedido, porque se você entregar para Deus, Ele vai fazer algo muito maior do que aquilo que você está pedindo, porque nada daquilo que você tem buscado, se não te afastar de Deus, pode ter certeza que Ele vai entregar nas suas mãos. E aqui eu termino essa parte de hoje. Quando ela acaba de orar, ela responde para ele que ela estava apenas derramando a sua alma perante Deus. Ele vai dizer assim: então vai-te em paz e seja feita conforme a tua petição. A mesma boca que minutos atrás disse que ela estava bêbada, é a mesma voz agora que está liberando uma palavra de vitória sobre ela. Então recebe outra palavra aí. A mesma boca que te denegriu
é a mesma boca que vai ser usada para te abençoar. A mesma boca que tentou te parar é a mesma boca que vai te incentivar para o milagre acontecer. E quando ele libera uma palavra, irmãos, uma palavra, aquela mulher saiu dali, o seu semblante já não era mais triste, ela seguiu o seu caminho e voltou a comer. E eu vou terminar dizendo algo maravilhoso. Olha o poder de uma palavra que vem de Deus. Aquela mulher não estava grávida ainda, mas ela recebeu uma palavra que vem de Deus. 3 coisas aconteceram. Primeiro, aquela mulher que estava desorientada, não sabia para onde ir, agora ela seguiu o seu caminho. A palavra de Deus vai te dar um norte. A palavra de Deus vai te dar uma direção. Você vai seguir o caminho que Deus tem para você. A segunda coisa, ela voltou a comer. Irmãos, comer é coisa normal, é coisa da normalidade. Mas aquela mulher estava tão mal que a vida dela havia perdido a normalidade. Mas uma palavra que veio de Deus trouxe normalidade para a vida dela. A palavra do Senhor vai colocar as coisas tudo na normalidade. E por último, o seu rosto já não estava mais triste, porque a palavra de Deus tem o poder de nos alegrar. Você que tem andado triste, abatido, essa palavra que hoje vai colocar um sorriso nos seus lábios, vai te alegrar, vai mandar a tristeza embora, porque quando a palavra de Deus chega, a nossa vida muda, ele alegra o nosso coração e a nossa vida segue o destino que Deus tem para nós. Semana que vem a gente termina essa palavra e agora eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Às vezes, como Ana, nós estamos tão atribulados, tão tristes, tão amargurados, que a gente chega até a perder o sentido da vida. Mas nós não vamos deixar de te buscar. Hoje eu aprendi o valor da oração e o valor das lágrimas quando é derramada no teu altar. Às vezes nós somos tão afrontados pelas peninas que nos perseguem, pelos Elis que não nos entendem, que a gente às vezes perde tempo brigando com essas pessoas. Mas hoje a Ana me ensinou que eu não tenho que brigar com o ser humano, eu preciso agradar o coração de Deus. Pai, se eu tiver coragem de entregar ao Senhor aquilo que eu estou pedindo, a minha vida começa a mudar. E a palavra que sai do teu altar, ela vai trazer a minha vida para a normalidade, vai me dar um destino e o meu coração irá se alegrar. Essa pessoa que ouviu essa palavra, que está abatida, quem sabe o casamento acabando, está lutando contra a enfermidade, a família dividida, portas fechadas, que o Senhor venha mudar essa história. Aquele que está afastado dos seus caminhos também, que possam se reconciliar. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim nós encerramos o programa. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, de dar o like. Envie esse programa aí para as pessoas que você gosta, para os grupos aí de WhatsApp. E, permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Paz do Senhor Jesus. Um abraço. Deus te abençoe.